sejam muito bem-vindos ao RP Fit Podcast. Nesse primeiro episódio, vocês vão descobrir como colocar o seu metabolismo em modo queima e derreter os seus depósitos irritantes de gordura em apenas 30 dias, mesmo desfrutando das suas comidas favoritas sem culpa. Se você está cansado de dietas, de ir ao ginásio e não ter resultados, o Ricardo vai revelar para você o seu método para eliminar de vez o excesso de gordura e conquistar uma barriga lisa. Mas primeiro, a gente queria saber quem é o Ricardo, como é que ele começou com essa obsessão para ajudar as pessoas a emagrecer. Conta um pouco mais pra gente sobre você. Bem-vindo. Ok, muito obrigado. Quero dar as boas-vindas a todos os que nos estão a assistir. Bem-vindos também aqui ao RP Fit Podcast. E sim, tudo começou quando eu perdi os meus avós, quando eu tinha 19 anos. Estava na altura já nas Forças Armadas. E o facto de ter perdido a minha avó com AVC, o meu avô por problemas cardíacos, sendo que esses problemas poderiam ter sido evitados se eles fizessem alguma coisa para contornar os maus hábitos, a alimentação, essas coisas. Esses problemas poderiam ter sido evitados e isso despertou em mim uma grande revolta na altura. Eu sempre fui atleta. Eu sempre fui atleta de futebol, portanto, joguei mesmo federado, então a minha rotina sempre foi aquela rotina de ter uma boa alimentação, treinar e descansar, ok? Aquela rotina mesmo de um atleta obcecado. Portanto, nunca fui gordo, sempre tive um corpo atlético e os meus pais sempre me incentivaram a cultura do desporto também. Só que eu comecei a ver, mesmo já na minha infância, a minha família com vários problemas de saúde relacionados com obesidade e excesso de peso. Então eu habituei-me a ver os meus avós a tomarem ao pequeno almoço um prato cheio de comprimidos. Era comprimidos para a diabetes, para a hipertensão, para o colesterol, para os triglicéridos, para prevenir AVC, e depois eles tinham que tomar ainda os comprimidos para os efeitos colaterais desses comprimidos. Então eu costumava dizer que o pequeno almoço deles era um prato de comprimidos e aquilo fazia-me refletir, será que quando eu chegar a essa idade também vai ser assim comigo? Será que essa é uma cruz que eu vou ter que carregar nas costas a vida toda? Quando chegar ali por volta dos 50 anos vai ser só problemas de saúde, comprimidos, gastar o meu salário todo em medicamentos? E isso já me causava ali algum desconforto. E cheguei àquela idade em que eu mesmo me comecei a sentir desconfortável com o meu corpo. Quando eu larguei o futebol, mesmo nas Forças Armadas, tínhamos uma rotina extremamente ativa, só que eu agora sei que a alimentação naquela altura não era a melhor, então isso levou-me a acumular alguma gordura. Eu estava naquela idade, portanto, era um jovem, não é? Os jovens, portanto, estava naquela idade de sair à noite, etc. E quando eu tirava a roupa, por exemplo, na praia, ao pé dos meus amigos, já me começava a sentir desconfortável porque os meus abdominais não estavam definidos, os abdominais deles estavam definidos. E as miúdas queriam, naquela altura, os rapazes com abdominais definidos, e eu, meu Deus do céu, tenho que fazer alguma coisa. E nas Forças Armadas, o que aconteceu foi que realmente eu não sabia, eu queria seguir a carreira militar, mas na altura aquilo já me deu muita aprendizagem em relação à resiliência, a espírito de grupo, a trabalhar por objetivos acima de tudo. Basicamente, quando dizem que se queres aprender a ser um homem, tens que ir para a tropa. Então, basicamente foi isso que aconteceu comigo. Só que depois eu lá dentro vi que aquele não iria ser o melhor caminho para mim e que realmente a minha paixão era o desporto. Até tive uma ajuda lá de uma professora que estava lá, que me acompanhou lá nas Forças Armadas, que me abriu os olhos e disse: Ricardo, tens que fazer alguma coisa, porque quando saís daqui nada é certo, não sabes quanto tempo vais cá ficar, então é melhor tu ires para a faculdade, aproveitas o regime de trabalhador-estudante aqui e fazes alguma coisa. E aquilo ficou na minha cabeça, fizemos um exame psicológico inclusive, e deu que a minha paixão era o desporto, naquela altura. E depois, sim, eu fui para a faculdade, e até porque eu comecei a ficar cada vez mais curioso em relação ao porque é que umas pessoas têm um corpo seco, um corpo definido, um corpo ali capa de revista,
e outras pessoas mesmo treinando muito, tendo uma dieta ali toda certinha, não têm. Então existem muitos mitos em relação à alimentação. O fitness está completamente cheio de mitos e realmente descobri isso na faculdade porque eu desvendei todos os mitos que o fitness e que a indústria alimentar nos impingem. A maioria deles são de propósito. Eu estudei lado a lado com alguns dos melhores cientistas a nível nacional, a nível internacional também. Estive numa das melhores faculdades da Europa, que é a Faculdade de Nutricidade Humana também, que formou inclusivamente o treinador José Mourinho. E depois de sair da faculdade, ainda trabalhei no laboratório de fisiologia do Benfica, onde privei com alguns dos atletas mais famosos a nível nacional e do mundo também, o João Félix, o João Neves, está no Paris Saint-Germain, o próprio Luizão, do Benfica, o Ruben Dias, portanto, grandes atletas que me fizeram evoluir cada vez mais. E eu comecei a implementar tudo aquilo que eu ia aprendendo, comecei a implementar primeiro comigo e realmente consegui alcançar então a melhor forma física da minha vida. Comecei depois a postar muitos conteúdos sobre alimentação, sobre treino nas minhas redes sociais. As pessoas naturalmente começaram a vir ter comigo a perguntar como é que faziam para ficar em forma e comecei a ajudar também essas pessoas, também elas, a alcançar a melhor forma física das suas vidas. E foi assim que eu comecei e é por isso que eu estou aqui. Muito bom. Obrigada por partilhar um pouco da sua história. Muito inspirador mesmo. Agora vamos passar aqui as perguntas mais propriamente ditas. A gente escuta tanto falar sobre metabolismo lento. Uhum. Mas quais são, de fato, os sinais de um metabolismo lento? Olha, alguns dos sinais de um metabolismo lento incluem dor de cabeça, aquela dorzinha de cabeça que a pessoa não sabe de onde é que vem e já acorda com aquela dor de cabeça e depois precisa de um café e depois um café já não chega, começa a beber 2, 3, 4 e depois isso faz a pessoa já não dormir bem provoca aquela dor de cabeça e isso é um claro indicador que podes ter ali alguma desregulação hormonal e a desregulação hormonal invariavelmente vai afetar o metabolismo, a forma como o corpo processa os alimentos e esse é um dos sintomas. O segundo sintoma é a pessoa já acordar cansada. Isso é um sintoma muito comum. Quase todas as pessoas com quem eu falo que querem perder gordura e principalmente gordura abdominal relatam que já acordam cansadas. E isso também tem tudo a ver com as nossas hormonas. Okay? Eu costumo muito dizer que o nosso corpo não são só calorias. O nosso corpo são hormonas, são neurotransmissores, são nutrientes, é energia. E quando uma pessoa acorda cansada, já significa que algo não está bem, porque o sono ele é fundamental para a nossa saúde. Para mim é assim, é a base de tudo, é o sono. E quando uma pessoa ela não, já acorda cansada, já significa que ela já não está a ter um sono reparador. E ao não teres um sono reparador, durante o nosso sono é quando são libertadas hormonas muito importantes para queimar gordura e gordura abdominal e construir massa muscular magra, como por exemplo a testosterona e a hormona de crescimento. E sim, as mulheres também têm testosterona, ok? Antes que me perguntem. Então as mulheres dizem, mas falas de testosterona, então isso não é para mim. Não, as mulheres têm testosterona e é uma hormona muito importante também, tem em menores quantidades, tá bem? É por isso que uma mulher, se ela treinar forte, ela nunca vai conseguir chegar à massa muscular de um homem, ok? Isso é muito raro acontecer, a menos que ela tome esteroides anabolizantes, ok? Portanto, essas hormonas, elas são libertadas durante o sono e durante o sono profundo. Quando uma pessoa já acorda cansada, isso já significa que essas hormonas anabólicas já estão em baixa. O cortisol, que é a hormona do stress, já está lá em cima, e o cortisol é uma hormona que é responsável por levar o açúcar do teu sangue para os teus depósitos de gordura. Okay? Fazendo-te acumular gordura abdominal. E quando tu já acordas cansada também, às vezes mesmo ter dormido bem, isso já indica que o teu metabolismo não está a conseguir converter as calorias em energia utilizável. Okay? Ele não consegue. Então tudo aquilo que tu comes vai ser acumulado como gordura e não vai ser transformado em energia. Então acordar cansado é outro sintoma. Outro sintoma que é um pouco um tabu em Portugal é a falta de desejo sexual. A falta de desejo sexual que influencia muitas pessoas deve-se sobretudo ao stress, porque quando o cortisol está lá em cima, que é a hormona do stress, as tuas hormonas anabólicas, que são as mesmas hormonas sexuais, testosterona, por exemplo, estão cá em baixo. Okay? Cortisol lá em cima, hormonas anabólicas cá em baixo. E também, portanto, já significa ali
um nível de hormonas sexuais extremamente baixo que dá falta de desejo sexual. E outro sintoma são os ataques de fome. Quando tu estás com ataques de fome, aquela fome que tu não sabes de onde é que vem, que dá vontade de ir assaltar o frigorífico durante a noite ou comer aquele chocolate, aquela tablete de chocolate toda compulsivamente, isso já pode indicar que estás com um certo nível de subnutrição. O que é subnutrição? Subnutrição é quando tu não estás a ingerir os nutrientes necessários para o teu metabolismo estar saudável, para o teu corpo estar saudável. E por isso é que quando se foca nas calorias eu rio-me sem parar, quase até ficar asfixiado, porque é assim, tu falas em calorias, para emagrecer basta consumir menos calorias do que aquelas que tu comes. Está bem, mas depois a pessoa, se não consome os nutrientes de qualidade, fica com subnutrição, ataques de fome, e o que é que isso vai gerar também? Então, quando tens ataques de fome, já por si vais comer mais calorias do que aquelas que tu vais gastar, vai fazer acumular gordura, e sobretudo gordura abdominal, ou gordura nas ancas, nos braços, nas pernas, na cara, no pescoço, nas costas. Isso não é bom. E isto está tudo interligado, estes sintomas. E, por exemplo, esses ataques de fome normalmente vão-se dar em pessoas que já têm um certo nível de depressão e de apatia, que é outro sintoma. Quando tu estás ali sem vontade de fazer nada, sem aquela disposição, isso, portanto, já indica que as tuas hormonas estão cá em baixo, aquelas hormonas anabólicas estão cá em baixo. Outro sintoma é o mau humor, também está interligado. Quando tu já acordas de mau humor, isso já indica que o teu cortisol está cá em cima, por isso é que quando eu vejo certas pessoas ficam todas nervosinhas, eu calmo aí com o nervoso e dá barriga. Então, se queres perder gordura, a primeira coisa que tens que fazer é acalmar-te um pouco. E também gordura abdominal. As pessoas que têm gordura abdominal e que, sobretudo, que elas já engordam mesmo comendo pouco, que sim, isso é muito comum, engordar mesmo comendo pouco, isso indica que o metabolismo está lento. Tão lento que qualquer coisa que tu comas, ela vai ser acumulada como gordura. Ok, muito completo. Acho que quem está assistindo de casa, muitas pessoas vão se identificar. Deixa nos comentários para a gente saber quantos desses sintomas vocês se identificam. E daqui a pouco a gente fala mais um pouco sobre como acelerar o metabolismo e resolver esse problema, que é o que todo mundo quer. Mas primeiro eu queria saber, porque no seu site você fala uma coisa assim um pouco polêmica, que as indústrias alimentar e farmacêutica não nos querem ver magros. Você pode falar, você pode falar um pouquinho sobre esse assunto com a gente? Sim, é verdade, é uma teoria e eu posso comprová-la, vou explicar o porquê. De acordo com dados da Apifarma, que é uma entidade que faz estudos, relatórios de mercado relacionados com a indústria farmacêutica, a indústria farmacêutica em Portugal registrou um mercado avaliado em cerca de 4,5 mil milhões de euros. Okay? Essa é a primeira coisa. Então é um mercado muito lucrativo. Se uma pessoa não estiver doente, não vai ser lucrativa para a indústria farmacêutica. Okay? E eu já privei com pessoas de dentro da indústria farmacêutica, não posso revelar as minhas fontes, como é óbvio, mas essas pessoas disseram, sim, Ricardo, existem muitos lobbies na indústria farmacêutica. Muitos lobbies. O que é que significam lobbies? Lobbies são interesses, está bem? E, portanto, essas doenças relacionadas, e grande parte desse bolo é relacionado com doenças que estão atreladas ao excesso de peso e à obesidade. E, portanto, essas doenças que estão relacionadas com excesso de peso e obesidade têm um peso para o Estado de cerca de 1,2 mil milhões de euros. Okay? Isto é um peso. Okay? Só que o Estado ele também lucra com as doenças das pessoas, porque o Estado lucra com os lucros da indústria farmacêutica. Se perguntasse o que é que dá mais dinheiro, os lucros da indústria farmacêutica ao Estado ou o peso que o Estado tem? Os lucros da indústria farmacêutica. Como podes ver aqui, o mercado da indústria farmacêutica é muito maior do que o peso para o Estado. E o que é facto, isto é um facto, é que tu não vês medidas quase nenhumas para o Estado reverter esta situação. Okay? Está bem que eu concordo que sim, que para prevenir isto vai de pessoa para pessoa. A pessoa tem que ter a sua própria iniciativa e não é o governo que tem que fazer tudo. A pessoa tem que ter a iniciativa de não se deixar chegar a um ponto de gordura e obesidade que
enfim, já quase não consegue subir umas escadas ou apertar os ténis, não é? Ou brincar com os filhos. São casos extremos. Não cabe à pessoa em si. Só que as pessoas também têm os seus problemas, não é? Também compreendo isso. Agora, mesmo assim, mesmo o Estado adotando algumas medidas, tu vês que neste momento mais de 67% das pessoas em Portugal têm obesidade ou excesso de peso. É muita gente. Isto é uma tendência que a previsão é só aumentar. Ok. Tá bem? E isto parece que nada vai atuar para resolver isto. Entendes? E isto só tende a aumentar, a obesidade infantil só tende a aumentar, se olhares para os gráficos de previsões, isto é um problema que só tende a aumentar. Eu chamo isto uma grande epidemia, que mata muito mais do que o Covid-19 matou, e tu não vês notícias nenhumas na televisão também sobre o quanto a obesidade e o excesso de gordura matam as pessoas. E em relação à indústria alimentar, vamos falar mais sobre isso daqui a pouco, mas tu vês constantemente produtos a sair no mercado que são adulterados de propósito para levarem as pessoas a consumir esses alimentos pensando que são saudáveis, mas que no fundo não são saudáveis, só destroem a saúde das pessoas. E isso é feito de propósito para a indústria alimentar continuar a lucrar mais. Ok. E que produtos seriam esses? Bom, trago aqui uma lista, mas basicamente esses produtos são os produtos ditos magros, que têm produto magro no rótulo. Quando vês produto magro é logo para ligares o sinal de alerta. Já vou explicar o porquê. Produtos 0% de gordura, 0% de açúcar, os produtos que têm no rótulo a dizer que são produtos fitness e até mesmo os produtos bio, ok? Produtos bio porque são produtos biológicos, está bem? Um produto biológico é um produto que supostamente não tem químicos, é mais saudável para o corpo humano, é criado de uma forma natural, portanto vai ser metabolizado de uma forma saudável para o teu organismo e não tem aquelas substâncias tóxicas que os produtos industrializados têm, até mesmo produtos saudáveis, por exemplo, ovos que são criados em grande escala, as galinhas vão estar hormonizadas, logo o ovo vai ser maior e também vai ter lá outros compostos que vão ser tóxicos e inflamatórios para o teu corpo, e os produtos biológicos não. Só que depois tens a marca bio, ok? Que é uma marca, entendes? Que inclusivamente essa marca bio vende bolachas, né? Então existe essa confusão, tens de diferenciar os produtos da marca bio, que é uma marca de alimentos, ok, eles vendem como sendo uma marca de alimentos saudáveis, mas são uma marca que vende sim produtos industrializados, até bolachas, pão, que é pão sem glúten, está cheio. Se tu fores a ver os rótulos desses alimentos, aliás, quando tu vires um rótulo de alimentos com palavras estranhas que nunca mais acaba, é porque tem porcaria lá dentro. Quanto mais simples for o rótulo do produto, mais saudável ele vai tender a ser, está bem? Okay. E esses são os alimentos mais comuns que tendem a ser adulterados. Ok, mas você consegue dar assim, exemplos mais específicos a gente vai fazer uma lista, as pessoas em casa vão fazer uma lista de produtos que a gente acha que é fitness, mas na verdade está a engordar. Sim, antes de mais dizer que, portanto, esses produtos são adulterados e às vezes são vendidos como saudáveis, mas são adulterados com, por exemplo, açúcares mascarados. Okay? Como, por exemplo, o que é um açúcar mascarado? Um açúcar mascarado é um açúcar, só que não tem a palavra açúcar. Okay? Então, quando a pessoa vê lá aquele componente que está carregado de hidratos de carbono refinados, a pessoa não vê a palavra açúcar e pensa, isto não tem açúcar. Ok, não tem a palavra açúcar, mas tem substâncias que depois vão ser transformadas rapidamente em açúcar no teu corpo. Como, por exemplo, o xarope de agave, o xarope de milho, o xarope de glicose. Okay? E também esses produtos têm gorduras saturadas para dar mais sabor, porque o que é facto é que a indústria alimentar viu que existe uma grande tendência das pessoas começarem a consumir produtos mais saudáveis, porque existe uma crescente preocupação pela saúde por parte das pessoas, só que a indústria alimentar também sabe que as pessoas não querem comer coisas que não sabem a nada, né? Okay, como seres humanos nós temos um paladar muito diversificado e então a indústria alimentar ela coloca essas substâncias para continuar a dar sabor aos alimentos
e vendê-los como sendo saudáveis, mas não são saudáveis coisa nenhuma, tá bem? E têm químicos, além disso vais estar a consumir compostos que são inflamatórios para o teu corpo, vão-te dar aquele inchaço que depois não sabes onde é que vem, e vão-te dar problemas intestinais, vai matar a tua microbiota intestinal. A tua microbiota intestinal está diretamente ligada ao cérebro e já há estudos que indicam que problemas na microbiota intestinal, além de levarem a subnutrição, vão levar a vários problemas no cérebro, na tua produtividade, vais ter a visão portanto, desfocada, não vais ter o pensamento tão claro. Existem estudos associados a que portanto, a tua microbiota intestinal está destruída, pode causar demência, Parkinson e essas doenças todas modernas que andam por aí. E, portanto, a maior parte destes produtos, eu vou-te dizer, são os cereais, ok? Quase todos os cereais que existem no mercado estão adulterados com outras substâncias, ok? E por isso é que quando o pessoal me pergunta, Ricardo, mas tu és contra o glúten e contra o trigo? Eu não sou contra nada, mas o que é facto é que não é o glúten nem o trigo por si que vão fazer mal, mas hoje em dia é aquilo que vem juntamente com os produtos que têm glúten e trigo, ok? Esse é um grande problema. Outro produto é proteínas no geral. Vivemos numa sociedade hiperproteica em que tudo agora leva ao rótulo de proteína e vocês podem ir portanto, se forem ao supermercado vão comprovar isso. Agora tudo é proteína. Iogurte de proteína, leite de proteína, é tudo proteína, pão proteico. Porquê? Porque eles já viram que as pessoas querem consumir esses produtos. Mas não é bom. Está cheio de compostos. Inclusivamente muitas proteínas whey estão cheias de adoçantes. Os adoçantes, alguns deles são destrutivos para a tua microbiota intestinal. Os iogurtes proteicos, inclusivamente, que agora está muito na moda, são muito bons. Eu às vezes consumo, confesso, para dar só aquela variada na dieta. Só que consumo mais aqueles iogurtes proteicos nos meus dias livres. Okay? Eu não faço disso uma rotina, tá bem? E também, no geral, as proteínas, já falei. Grande parte dos frutos secos também. Os frutos oleaginosos são saudáveis, como por exemplo amêndoa, nozes, castanha do Pará, só que muitos deles vêm em embalagens onde adicionam esses açúcares mascarados para dar sabor. Tá bem? E sal, inclusivamente, também causa aquela retenção de líquidos e inchaço. Então, e grande parte, portanto, de todos os alimentos que estão embalados e empacotados estão adulterados. Ok. Eu consegui imaginar vários, sei que quem está em casa também. Já vamos falar mais daqui a bocado sobre... Então, o que é que eu como? Eu agora imagino as pessoas, então, mas o que é que eu como? Sim, tudo que a gente pensou que podia tem alguma coisa aí por trás. E eu não sei se sou só eu que estou chocada por não ser um crime isso, mas não sei se o Ricardo mais pra frente fala pra gente sobre isso. Inclusive, eu vou fazer aqui um à parte. Saiu nas notícias há pouco tempo que a ASAI apreendeu vários azeites que estavam a ser vendidos como azeites, mas que no fundo tinham óleo alimentar lá dentro. Isso saiu nas notícias, ok? E se vocês forem à procura vão encontrar, acho eu, porque às vezes essas notícias da indústria alimentar tendem a sair do ar rapidamente. Portanto, isso sim é um crime e acredito que existem vários crimes que estejam a ser cometidos, inclusivamente a Nutri-Score, que é, portanto, aquele score que dá aos alimentos o quanto ele é saudável, que vai aquelas de A, B, C, D, sim. Tu podes ver que muitos produtos que não são saudáveis têm a letra A, ou seja, a Nutri-Score considera saudáveis, e produtos saudáveis têm a letra, às vezes, C. Ok. Então, a gente já falou bastante aqui sobre a parte da alimentação. Vamos falar um pouco mais, mas eu queria tentar perceber aqui se o Ricardo consegue ajudar quem está em casa e falar pra gente os maiores mitos, na sua opinião, na sua experiência, que estão a impedir as pessoas de emagrecer. Sim, eu trouxe aqui 3 principais, que inclusivamente vão estar no livro que eu vou lançar brevemente, que são fechar a boca, fazer cardio e contar calorias. Ok, fala pro pessoal lá. Os 3 maiores mitos é fechar a boca, fazer muito cardio e contar calorias para emagrecer. Esses são os 3 principais erros. Eu vou explicar o porquê. A primeira coisa, fechar a boca. Isso irrita-me muito, porque há muitas pessoas que se julgam. Agora toda a gente se julga. Os médicos falam isso pra gente. E quando tu dizes que basta uma pessoa fechar a boca para emagrecer, isso é uma enorme responsabilidade. E primeiro porque
perder peso não é perder gordura. Okay? E, sim, até podes perder algum peso fechando a boca, mas não necessariamente vais perder gordura. Eu já vou explicar o motivo. E, portanto, quando nós utilizamos a palavra emagrecer, emagrecer, na nossa concepção, fisiologistas do exercício, emagrecer é perder gordura. Okay? Há aquelas pessoas, não quer ficar muito magro. Não, emagrecer é perder gordura e não peso. E só para tu veres, uma revisão sistemática da literatura. O que é uma revisão sistemática da literatura? É quando pegam num conjunto de estudos, ok, deixa lá ver o que é que este conjunto todo de estudos concluiu. Okay? Então tendem a ser muito mais fiáveis. Essa revisão sistemática da literatura da Journal of the American Medical Association concluiu, ao avaliar a eficácia de dietas restritivas nas pessoas para emagrecer, concluiu que esse grupo de pessoas, comparativamente ao grupo que não fez dieta, o grupo que fez dietas restritivas perdeu uma média de 2,9 quilos em 12 semanas. Ou seja, menos de 3 quilos em 12 semanas, com dietas restritivas. Ou seja, eles colocaram as pessoas para passar fome para perderem apenas 2,9 quilos em 12 semanas. Tá bem? Além disso, esse estudo, essa revisão sistemática, também concluiu que existe uma probabilidade muito maior dessas pessoas voltarem ao peso que perderam posteriormente e até mesmo, enquanto, portanto, voltam ao peso anterior, até aumentam de peso e desenvolvem outro tipo de problemas. Ok? E, portanto, isto para dizer o quê? Se tu fores a ver, 1 kg de gordura tem cerca de 7.700 calorias. Ok? Portanto, tu podes ver que quando tu colocas essa restrição calórica nas pessoas, o peso perdido não vai ser proporcional à quantidade de calorias que 1 kg de gordura tem. Okay? Portanto, se fosse só fechar a boca, sinceramente, estaria toda a gente magra. Porque existem... Sim. Quando uma pessoa quer emagrecer, fecha a boca. Podes ver. E essa pessoa vê que depois... Ou ela só emagrece um bocadinho, que vê, porra, isto não está a valer a pena. Eu estou a passar fome só para perder isto, a balança não mexe, eu vou voltar à minha dieta normal, porque depois começam aquelas crenças do eu já nasci assim, o meu metabolismo é naturalmente lento, já não há nada a fazer, eu já tenho uma idade avançada, já não há nada a fazer, mas há sim a fazer, só que estás a fazer da forma errada. E portanto, fechar a boca não é sustentável. Okay? Não é sustentável no longo prazo. E essas dietas restritivas vão gerar diversos impactos na saúde, incluindo deficiências nutricionais, de vitaminas, minerais, okay? Que podem levar a várias doenças. Vai levar então à subnutrição, que depois vai gerar aquele cansaço, aquela apatia, aquela desregulação hormonal também. E pode levar a problemas psicológicos, inclusive, como distorção de imagem, como depressão também, ansiedade, e isso tem tudo a ver com deficiências nutricionais, e inclusivamente aqueles ataques de fome que nós já falámos anteriormente. O assalto ao frigorífico. Sim, fechar a boca está longe de ser sustentável. E depois, fazer cardio. O problema do cardio não é o cardio em si. O problema do cardio é a dose do cardio. O que é o cardio? Para quem está a ver, cardio é atividades portanto, cardiovasculares como corrida, caminhada, passadeira, elíptica, ciclismo. E existem muitos alunos nossos que são atletas mesmo, que fazem cardio. Só que depois, quando viram o quanto de bons resultados tiveram ao cortar o cardio ou até mesmo eliminar o cardio, eles ficaram espantados. E, inclusivamente, um atleta de maratona norte-americano, Ryan Hall, é assim que se fala, dizer o H, Ryan Hall, ele, portanto, era maratonista, inclusivamente bateu um recorde. Ele, eliminando o cardio, ele passou dos 58 quilos para os 75 quilos e ficou com o corpo completamente seco. Ok. Ok? Eliminando o cardio. Então, ele ganhou peso para caramba, mas ficou com uma estética corporal incrível. Isso acontece muito. Principalmente nos meus programas, as pessoas às vezes até aumentam o peso, ok? Mas ficam com o corpo seco e sem gordura. Está bem?
Principalmente acontece com aquelas pessoas que não têm muito peso para perder. Obviamente, quem tem um peso muito grande, ali mais de 10 quilos, obviamente vai perder. Mas aquelas pessoas que têm ali pensam que têm 1 quilo ou 2 para perder, né? Mas depois quando veem, não, eu mantive o mesmo peso ou até aumentei um pouco, mas fiquei todo seco. Porquê? Porque a pessoa ganhou massa muscular. E é exatamente isso que acontece. Quando tu fazes muito cardio, principalmente cardio de baixa intensidade e longa duração, o que é que vai acontecer? Vais perder massa muscular. Eu vou explicar isto de uma outra forma. Imagina um maratonista. Okay? Eu dou muito este exemplo. Um maratonista e um sprinter. Se olhares para o corpo de um maratonista, portanto, ele corre 40, 50 km, o que é que acontece com o corpo dele? Ele vai perder toda a massa muscular que tem. Porquê? Porque ele não precisa de massa muscular. O corpo não precisa daquela massa muscular toda. Então, o corpo quer ficar leve para conseguir aguentar grandes distâncias sem lesões. Então, se olhares para um corpo de um maratonista, é assim, tem percentagens de gordura muito baixas, mas esse maratonista tem um corpo flácido e extremamente magro. E grande parte das pessoas não quer isso. Quer ficar com o corpo rijinho, durinho, definido, com as curvas ali bem vincadas, não é? Então, não é uma estratégia interessante. E quando tu olhas para o corpo de um sprinter que faz atividades de alta intensidade e sobretudo que tem um estímulo muscular muito forte, esse sprinter tem um corpo completamente seco e sem gordura, ok? Muitas vezes esses atletas até têm menos gordura do que os maratonistas, okay? Porque o maratonista, o substrato energético, ou seja, a energia que ele utiliza durante a prova é a gordura. E o sprinter utiliza hidratos de carbono, que já vamos falar mais nisso. Então, tu precisas de queimar hidratos de carbono no teu treino para tu teres níveis de gordura baixos e, portanto, uma massa muscular ali bem definida e bem visível. E o que é que acontece com o cardio? O cardio, ele vai fazer disparar os teus níveis de cortisol, a hormona do stress, que vai fazer acumular gordura na tua barriga, e vai queimar-te a massa muscular toda. E, por sua vez, vai abrandar drasticamente o teu metabolismo. Então, esse é o grande problema do cardio. Então, agora, queimar gordura versus hidratos de carbono. Imagina um carro híbrido. Um carro que anda a gasolina e anda, portanto, ali a eletricidade. Vamos supor que a eletricidade são ali, portanto, as tuas reservas de gordura, está bem? E a gasolina são os teus hidratos de carbono. Okay? Imagina isso. Agora, imagina que tu estás a andar numa velocidade muito baixa. Se andares a uma velocidade baixa, o teu carro ele vai queimar menos gasolina. A gasolina vai durar mais tempo. E aquilo que as pessoas fazem é queimam pouca gasolina e depois repõem tudo nas refeições a seguir. É a mesma coisa que tu estás a andar e, portanto, com uma baixa velocidade e ao mesmo tempo que ainda tens gasolina no depósito, pares, sei lá, esporadicamente para encher o depósito. É isso que as pessoas fazem, por isso é que não perdem gordura. Agora, quando tu andas a grande velocidade, o depósito de gasolina, ele vai mais rápido, sim, certo? E o que é que acontece? Acontece que se tu, num carro híbrido, portanto, andares ali a grande velocidade, vais gastar rapidamente, portanto, o teu depósito de gasolina e vais começar depois a andar a eletricidade. É isso que o corpo faz. Portanto, se tu queres queimar as tuas reservas de gordura, tens de treinar a grande intensidade, portanto, gastando ali hidratos de carbono. Depois, nas horas a seguir ao treino, como o teu corpo não tem combustível, porque os hidratos de carbono são o combustível dos teus músculos, o que vai acontecer é que ele, como já não tem aquele combustível muscular, ele vai buscar as reservas de gordura. Entendes? Então, é isso que acontece. E contar calorias, porque é que isso é um erro? Tu precisas sim de consumir menos calorias do que aquelas que tu gastas. Então, isso é um facto. Okay? Só que as calorias não são todas iguais. Tu não podes dizer a uma pessoa que se um Kinder Bueno tem 100 calorias e um bife da vazia tem 300 calorias, que a pessoa deve preferir o Kinder Bueno. Isso é uma grande irresponsabilidade. Eu já vi nutricionistas a falarem disso. Isso é um ataque, isso é um desconhecimento brutal. Porquê? Porque o bife da vazia, ele é nutricionalmente mais denso, apesar de ter mais calorias, do que um Kinder Bueno. Um Kinder Bueno vai destruir o teu metabolismo. O Kinder Bueno
energeticamente, portanto tem muita energia, vai fazer disparar a tua insulina. Quando dispara a tua insulina, automaticamente, ao teres um pico de insulina, esse excesso, portanto, de açúcar no sangue vai ser rapidamente acumulado como gordura, o teu corpo não tem tempo para gastar aquilo tudo tão rapidamente. E o bife da vazia não. O bife da vazia está carregado de nutrientes. Inclusivamente, para mim, a carne é o alimento mais rico nutricionalmente do planeta, porque tem vitaminas, minerais, proteína, portanto que vão ficar dentro dos teus depósitos, das tuas reservas de vitaminas e minerais durante meses, vai otimizar o teu metabolismo, vai fortalecer as tuas unhas, o teu cabelo, vai tornar a tua pele mais macia, ok? Portanto, tu não podes dizer que é só contar calorias, ok? Aquilo que deve haver é uma mudança no padrão alimentar da pessoa. Tu dizeres a uma pessoa que quer emagrecer para cortar calorias é a mesma coisa, okay? Já estás a rir porque já sabes o que é que eu vou dizer, é a mesma coisa que tu dizeres que um drogado, para deixar de ser drogado, só precisa de baixar um pouco a dose de droga. Então é uma irresponsabilidade, porque o que é que vai acontecer? Então, portanto, aquele vício da pessoa que, portanto, está adicta à droga não vai desaparecer quando tu reduzes a droga, ok? Essa pessoa, a primeira hipótese que ela tem de consumir mais, ela vai consumir mais, porque aquilo vai deixar de fazer sentido aquela dose pequena. Então, quando tu só te focas nas calorias, a pessoa pode sentir algum resultado ali a curto prazo, mas ela, portanto, não vai mudar aquele comportamento. Ela vai rapidamente, depois daquele processo, voltar à alimentação normal. Tem uma probabilidade muito maior disso acontecer, inclusivamente com os estudos que já vimos aqui das dietas restritivas. E um artigo publicado em Harvard fala sobre isto mesmo. Se vocês forem à procura, vão ver que não é só calorias, ok? Então, tu tens que focar na densidade nutricional, ok? Mais do que calorias, é mudar o padrão alimentar. E, portanto, aliás, falámos aqui em alimentos altamente energéticos. Portanto, estudos indicam, por exemplo, que o açúcar tem o mesmo efeito no cérebro do que substâncias viciantes, como, por exemplo, a cocaína, que é o ciclo da dopamina. Quando tu consomes essas substâncias que fazem libertar uma explosão de dopamina no teu cérebro, que é um neurotransmissor relacionado com a sensação da motivação, do prazer ali, do bem-estar, não é só a dopamina, é outros neurotransmissores, mas enfim, não quero complicar aqui o palavreado. Essa pessoa vai querer mais, porque depois aquela dopamina que libertou, ela já não é suficiente. Portanto, quando tu comes uma fatia de pão, okay, tens uma explosão de dopamina no teu cérebro. Okay? E o que vai acontecer é que, com o passar do tempo, ao comeres aquela fatia de pão, para o teu cérebro já não vai ter o mesmo efeito. E tu vais querer consumir, ao invés de uma fatia, vais querer consumir 2. E depois 3. E depois 4. E assim sucessivamente. O mesmo acontece com o chocolate. Okay? Portanto, contar calorias é uma parvoíce. Existem outras formas mais inteligentes de mudar o processo alimentar, que, na minha concepção, é mesmo alterar o padrão alimentar da pessoa. Porque quando tu alteras o padrão alimentar, existem muitas pessoas que só alterando este padrão alimentar, trocar os alimentos, mesmo alimentos, portanto, trocar uma alimentação que é feita de alimentos lixo, mesmo que tenham menos calorias, por uma alimentação com alimentos realmente saudáveis e ricos nutricionalmente, mesmo que tenham mais calorias, essas pessoas já vão transformar o seu corpo em muito pouco tempo e perder gordura e ganhar massa muscular. Acontece muito. Fantástico. Conseguimos aqui desmistificar esses mitos. E agora, a gente quer saber como deve ser a alimentação para uma pessoa que quer perder aquela barriga chata que fica aqui e não sai por nada. Como que deve ser a alimentação dessa pessoa? Ok, a primeira coisa, portanto, como eu já falei, é alterar o padrão alimentar. E que padrão alimentar é esse? É consumir alimentos que eu considero alimentos de verdade. Alimentação 100% natural, em que o único ingrediente desse alimento é o alimento nele mesmo. Ok? Então, tenho aqui uma lista. Obviamente existem mais alimentos, mas vou enumerar aqueles que são mais fáceis para Portugal. Em termos de proteínas, todo tipo de carne, peixe, ovos e marisco. E os ovos já têm aqui uma quantidade muito interessante de gorduras saudáveis. Em termos de hidratos de carbono complexos e vitaminas e minerais,
todo o tipo de legumes e saladas também, é tudo permitido. Frutas oleaginosas, por exemplo, amêndoas e nozes, eu consumo muito. Todo o tipo de frutas, também, em termos de hidratos de carbono. Isso já te vai dar também um grande aporte de vitaminas e minerais e de fitoquímicos também. As frutas têm fitoquímicos e os vegetais também, que são substâncias que ajudam a prevenir muitas doenças, como por exemplo o cancro, tem ali antioxidantes, essas coisas todas, que por exemplo os multivitamínicos não têm isso, ok? Em termos de, continuando nos hidratos de carbono, tubérculos, então batata, inhame, batata doce, leguminosas, como por exemplo feijão, ervilhas, favas e grão. Existem pessoas que são, portanto, vão experimentar algum desconforto gástrico inserindo leguminosas, só que isso é falta de hábito, porque as leguminosas têm mais fibra, então a pessoa só precisa de beber mais água e ir integrando aos poucos. E, portanto, para arroz também, arroz vaporizado, arroz basmati, não existe quase diferença nenhuma também. Então, todo o tipo de arroz. E também azeite virgem extra para temperar e para confeccionar os alimentos. O óleo de coco também é muito interessante. E depois todo o tipo de especiarias também. Ricardo, mas é melhor a salsa ou o coentro? Meu Deus, não há diferença nenhuma. É aquilo que tu quiseres, é só para dar aroma. Portanto, como tu podes ver, tu podes comer tudo. Ok? Tu podes comer tudo. Agora, tudo aquilo que são alimentos de verdade. O problema é que existem tantas opções atualmente de alimentos que a pessoa fica sem saber o que comer. Mas isso, mais uma vez, é a indústria alimentar a trabalhar com o teu cérebro. Então, consome alimentos de verdade em que o único ingrediente é ele mesmo. Depois podes ter aqui o mix, podes fazer tudo. Podes fazer tudo. A alimentação portuguesa é rica nestes alimentos, então podes continuar muitas vezes a consumir aquilo que já estás a consumir e ser saudável. Eu fiquei com a sensação que é mais fácil do que a gente pensa. E já tá dando aqui mais ou menos a hora do almoço, já fiquei imaginando comendo essas coisas todas. E as quantidades? Tem alguma regra? Como funciona isso? Tem que pesar a comida? Como é que funciona? Não, tu não precisas de pesar a comida para ficar em forma rápido. E, inclusivamente, esse é um dos grandes motivos que levam as pessoas a desistir. Eu já passei por isso e dei por mim a afastar-me de eventos sociais porque eu não conseguia pesar a comida à frente das pessoas, levar a balança para o restaurante, embora conheça pessoas que já o fizeram. E isso vai levar a um comportamento compulsivo no futuro, inclusivamente por problemas psicológicos. Então, não. Uma técnica muito boa que eu utilizo é a técnica do prato, onde tu tens o prato da tua refeição, divides o prato a metade, uma metade é só para os vegetais e ou salada, okay? Depois a outra metade divides em quartos, okay? E um quarto do prato é para a proteína, que dá mais ou menos o tamanho da palma da tua mão, e a outra metade é para os hidratos de carbono. Então com isso já consegues ter uma visão clara. Agora, se tu queres perder gordura, portanto, aquilo que tu deves fazer não é reduzir drasticamente as calorias, mas sim, depois de já alterares o padrão alimentar, tu vês o peso numa semana, vês o peso na outra. Se o peso não tiver descido, aquilo que tu deves ir fazendo é ir reduzindo um pouquinho os hidratos de carbono. Okay. Reduzindo um pouquinho, mas um pouquinho mesmo. Tipo, uma colher de arroz. Vou comer menos uma colher de arroz por refeição. E assim sucessivamente de semana após semana. Ok. Já acho que ficou todo mundo muito esclarecido. Deixa nos comentários se vocês ficaram, eu acho impossível, mas com alguma dúvida em relação à alimentação. E eu queria falar um pouquinho sobre exercício agora. Uhum. O Ricardo fala bastante nas suas redes sociais sobre uma série de erros que as pessoas costumam cometer nos treinos. Você pode falar um pouco sobre esses erros? Sim. Um dos principais erros é treinar de forma aleatória. Então, tu vês muito isso. As pessoas fazem alguma coisa para emagrecer, só que essa alguma coisa depois não gera resultados porque não é pensado, não é feito com objetivos. Eu sou um fã de desenvolvimento pessoal e eu gosto muito desta frase, que é: se tu não trabalhares com objetivos, estás-te a preparar para falhar. Vou repetir: se tu não trabalhares para objetivos, se tu não trabalhares com objetivos, estás-te a preparar para falhar. E da mesma forma, se tu não treinares com objetivos, estás-te a preparar para não ter resultados. E o que é que significa treinar com objetivos? Significa que o treino para perder gordura, ele segue um método, ele segue um passo a passo. Então, todo o meu treino, por exemplo, é tudo pensado.
o número de séries que eu faço é planeado. A velocidade de cada série ela é planeada, os tempos de descanso são pensados, o descanso entre treinos, a velocidade de cada exercício. Então, tudo isto segue um passo a passo. Então, só que o que é que tu vês? Tu vês pessoas a treinar porque viram um vídeo no YouTube ou porque viram o pseudo-coach hormonizado a dizer que treinar em jejum dá resultado, então vão treinar em jejum e é isso. E, portanto, esta aleatoriedade leva as pessoas a não ter resultado. Okay? E depois, fazer abdominais a pensar que vai perder barriga. Tu não vais perder barriga a fazer abdominais, porque abdominal só faz fortalecer o músculo dos abdominais e não tem qualquer tipo de ligação com a gordura abdominal. Fazer cardio a pensar que vou queimar calorias, como já vimos, queimar calorias não é a mesma coisa que queimar gordura. Portanto, esse é um erro muito comum também. E treinar com baixa intensidade também é outro erro. Se tu queres queimar gordura e gordura na barriga, tu deves treinar com intensidades mais altas. O que é uma intensidade alta? Ricardo, vou ter que andar a fazer burpees e a pular. Não. Cada pessoa tem o seu tipo de intensidade. Por exemplo, para a minha avó, treinar com intensidade é sentar e levantar de uma cadeira. Okay? Para ela já vai ser um treino intenso. Então, da mesma forma, é por isso exatamente que eu, nos meus planos, eu coloco várias alternativas para cada exercício, para aquela pessoa que se quer sedentária fazer e também aquela pessoa que já tem um certo nível de atividade também conseguir treinar com grandes intensidades. E treinar demasiadas horas e durante muitos dias também é um erro muito comum, porque mais do que o treino, o descanso é essencial. Eu chamo o descanso de treino invisível, inclusive. Ok. Como deve ser o exercício para acelerar o metabolismo e perder barriga? O exercício deve ser feito por exercícios aceleradores do metabolismo que trabalham o corpo todo de forma intermitente e contribuem para libertar hormonas queimadoras de gordura, como por exemplo a testosterona e a própria irisina, que só são libertadas treinando ali a grandes intensidades. E é exatamente por isso que eu nos treinos também eu tenho ali um controle muito forte sobre a frequência cardíaca. Então, isso é muito importante para estimular a queima de gordura no pós-treino, queimando as tuas reservas de gordura, como já falámos anteriormente. Focar no ganho de massa muscular também é muito importante. Mas eu não quero ficar muito musculado. Se tu queres queimar gordura, tu tens que focar no ganho de massa muscular. Porque os teus músculos, eles são esponjas de açúcar. Quanto mais fortes tiverem os teus músculos, mais calorias tu vais conseguir comer sem engordar nem que seja 1 milímetro, okay? Porque os teus músculos realmente contribuem para acelerar o teu metabolismo. A tua massa muscular está diretamente ligada às calorias que o teu corpo queima em repouso. E menos é mais. Treinar menos, com mais intensidade, igual a grandes resultados. Ok, e esses exercícios, qualquer pessoa pode fazer? Tem que se inscrever no ginásio? Porque as pessoas reclamam tanto da falta de tempo. Não precisas te inscrever num ginásio e existe particularmente um exercício que podes fazer agora mesmo, na tua própria casa, que demora apenas 18 minutos, que ele é capaz de fazer disparar o teu metabolismo como se fosse um foguete e gerar-te resultados visíveis já nos próximos 30 dias. Eu estou a falar em perder barriga, não estou a falar em perder peso, estou a falar em teres aquela barriga lisa para te sentires bem, com a tua autoestima lá em cima, e qualquer pessoa pode fazer este exercício. Então, sejas alguém com limitações físicas, que aparecem em pessoas nos nossos programas com limitações físicas, sejas alguém que só quer perder aquela última capa de gordura, ou alguém que é sedentário, tenha muito peso para perder, podes fazer este exercício. Aquela mãe recente que quer recuperar a sua forma física e recuperar a sua autoestima, também pode fazer este exercício. Pais ocupados que querem ser os super-heróis dos seus filhos e dar o exemplo, também podem fazer este exercício. E o interessante é que mesmo sem fazerem dieta, comendo exatamente aquilo que comem agora, ok, conseguem experimentar grandes resultados. Porquê? Porque o seu metabolismo, portanto, as calorias estão aqui, mas o metabolismo vai lá para cima, então comendo exatamente o mesmo, conseguem perder gordura. Ok, incrível. Essa conversa tá sendo incrível. Sei que o pessoal de casa também tá a tirar muitos insights, mas estamos, infelizmente, a caminhar para o final. E a pergunta que não quer calar: como é que as pessoas que estão assistindo podem saber que exercício é esse para começarem a ter resultados de uma forma descomplicada? Ok, portanto, como o nosso tempo aqui já está a acabar, eu
gravei um curto vídeo onde explico ao detalhe como é que funciona este exercício para acelerar o metabolismo, como é que funciona mais especificamente a alimentação para quem quer acelerar o metabolismo e reduzir a gordura definitivamente de forma descomplicada, sem dietas restritivas. Gravei um curto vídeo e para assistir a esse curto vídeo só precisas clicar aqui em baixo no botão de saber mais ou clicar aqui em baixo no link que vamos deixar na descrição para assistir ao vídeo e espero que tenham gostado aqui deste podcast. Ok, obrigada. Tchau, tchau. Muito obrigado a todos, Obrigada pessoal. a todos.